Seja bem-vindo à 135ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que é o seguinte: calcule o limite da raiz cúbica de x ao cubo mais 2x menos 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais x mais 1 quando x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este projeto educacional, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra no canto direito superior da tela. Agora, começando a resolver este exercício, primeiro passo, irei reescrever cada componente de cada uma das funções polinomiais na forma de um produto, mas na forma de um produto que equivale ao componente. Portanto, eu escreverei limite da raiz cúbica de x ao cubo vezes x ao cubo sobre x ao cubo mais x ao cubo vezes 2x sobre x ao cubo menos x ao cubo vezes 1 sobre x ao cubo. Sobre a raiz quadrada de x ao quadrado vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x ao quadrado vezes x sobre x ao quadrado mais x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito. Aí você olha para isso e diz, tá legal. Entendi, você reescreveu na forma de um produto. Realmente, o que tem aqui é igual ao que tem aqui. Por quê? X ao cubo vezes x ao cubo dividido por x ao cubo é x ao cubo. X ao cubo vezes 2x sobre x ao cubo é igual a 2x, porque x ao cubo vezes 2x dividido por x ao cubo vai dar o quê? 2x. Você reescreveu aqui os componentes na forma de um produto, mas por que você escolheu x ao cubo aqui na função polinomial que se encontra dentro da raiz cúbica, que está no numerador da fração, e para a função que está dentro da raiz quadrada, essa função polinomial, você escolheu x ao quadrado? Tem a ver com o índice da raiz? Resposta: não. Isso tem a ver o seguinte, ó, quando você for realizar esse tipo de operação, você sempre vai escolher como referência a variável de maior valor de cada uma das funções. Eu tenho aqui duas funções, uma dentro de uma raiz cúbica, outra dentro de uma raiz quadrada. Qual é a variável de maior valor da função que está dentro da raiz cúbica? É x ao cubo. É por isso que ela virou a referência aqui para reescrever cada um dos termos. Dentro da raiz quadrada, qual é a variável de maior valor? X elevado ao quadrado. Por isso que virou referência. Por quê? Porque o meu objetivo é eliminar essas variáveis. Agora, próximo passo. Vou isolar o fator comum em cada uma das funções que se encontra dentro, tanto da raiz cúbica quanto da raiz quadrada, deste limite. Qual é o fator comum que eu tenho aqui dentro da raiz cúbica? É x ao cubo que está multiplicando cada um dos componentes. Então eu reescreverei da seguinte forma: limite da raiz cúbica de x ao cubo vezes x ao cubo sobre x ao cubo mais 2x sobre x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo. Dentro do parênteses esses termos. Por quê? Para demonstrar que eu estou isolando um fator comum. Porque se eu aplico a distributiva, eu retorno esta configuração anterior. Faço o mesmo com a função polinomial que se encontra dentro da raiz quadrada. Isolo o fator comum, que é x ao quadrado. Logo eu terei raiz quadrada de x ao quadrado vezes, abro parênteses, x ao quadrado sobre x ao quadrado, mais x sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, fecha parênteses. Isso no limite tendendo ao mais infinito. Próxima etapa. Vou aplicar esta propriedade aqui, operatória, quando se tem uma raiz. Quando você tem dois componentes dentro de uma raiz realizando uma multiplicação, o que você pode fazer? Você pode separar esses componentes, só que preservando eles dentro da raiz, respeitando o quê? O expoente dessa raiz. No caso aqui eu tenho raiz cúbica, aqui raiz quadrada. Então, quais são os componentes que eu vou separar? X ao cubo, aqui no numerador,
x ao quadrado no denominador. Então, terei limite da raiz cúbica de x ao cubo vezes a raiz cúbica de x ao cubo sobre x ao cubo mais 2x sobre x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo. No denominador, raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, com limite tendendo ao mais infinito. Raiz cúbica de x ao cubo, x. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Logo, eu terei limite de x vezes a raiz cúbica de x ao cubo sobre x ao cubo mais 2x sobre x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo sobre x vezes raiz quadrada de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, com x tendendo ao mais infinito. Próxima etapa. Vou aplicar esta propriedade operatória de expoentes, que diz o quê? Quando eu tenho em uma divisão bases iguais, o que eu faço? Eu preservo a base e subtraio os expoentes. Esta é uma operação de divisão com expoentes. Aplicando isso, eu vou ter o quê? Este x aqui, como expoente, possui qual valor? 1. Assim como este x aqui, este x aqui. Aplicando a propriedade, eu terei o quê? Limite de x elevado a 1 menos 1, porque ó, este x aqui possui 1 como expoente. Preservei a base, subtraí o expoente. Ó. Vezes raiz cúbica de x elevado a 3 menos 3, mais 2 vezes x elevado a 1 menos 3, menos 1 sobre x elevado ao cubo. Sobre a raiz quadrada de x elevado a 2 menos 2, mais x elevado a 1 menos 1, mais 1 sobre x ao quadrado, quando x tende ao mais infinito. Prosseguindo, eu terei o quê? 3 menos 3, 0. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. Próxima etapa. Irei aplicar esta outra propriedade operatória que envolve expoentes, bases elevadas a expoentes, que diz o quê? Se eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, isso vai ser igual a 1 sobre a base elevada ao valor do expoente, só que positivo. É justamente o que eu tenho aqui e aqui. Logo, eu terei que 2x elevado a menos 2 vai ser igual ao quê? A 2 sobre x elevado ao quadrado. Por quê? Aqui eu ficaria com 1 sobre x elevado ao quadrado vezes 2, 2 sobre x elevado ao quadrado. Aqui onde eu tenho x elevado a menos 1, eu terei o quê? 1 sobre x elevado a 1. X elevado a 1 é x. X elevado a 0 é 1 por quê? Lembre-se, qualquer valor diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então aqui eu tenho, onde eu tenho x elevado a 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Logo eu terei limite de 1 vezes a raiz cúbica de 1 mais 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x elevado ao cubo sobre raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x elevado a 1 mais 1 sobre x elevado ao quadrado, quando x tende ao mais infinito. 1 vezes raiz cúbica deste valor dá o quê? Raiz cúbica do valor. Cheguei neste ponto, aplico a propriedade operatória de limites que diz que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções. Logo, eu terei que limite da raiz cúbica de 1 mais 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo sobre a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito vai ser igual ao limite da raiz cúbica de 1 mais 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo quando x tende ao mais infinito sobre o limite da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa. Aplico esta outra propriedade operatória de limites que diz o quê? Que o limite de uma função enésima é igual à raiz enésima do limite dessa função. Logo, limite da raiz cúbica de 1 mais 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo quando x tende ao mais infinito vai ser igual à raiz cúbica do limite de 1 mais 2 sobre x elevado ao quadrado menos 1 sobre x elevado ao cubo quando x tende ao mais infinito. Sobre a raiz quadrada do limite de 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito. Apliquei aqui a propriedade em ambos os limites, tanto aquele que se encontra no numerador, tanto naquele que se encontra no denominador
desta fração. Próxima etapa. Cheguei neste ponto. Vou lembrar dessas duas propriedades operatórias de limites. Primeiro, a propriedade da soma, que diz que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. E a outra propriedade é a propriedade da diferença, que diz que o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites dos termos. Onde eu tenho diferença? Aqui. Aplicando as propriedades, eu terei o quê? Raiz cúbica do limite de 1, quando x tende ao mais infinito, mais limite de 2 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito, menos o limite de 1 sobre x ao cubo quando x tende ao mais infinito, sobre a raiz quadrada do limite de 1 quando x tende ao mais infinito, mais o limite de 1 sobre x quando x tende ao mais infinito, mais o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa. Irei lembrar que o limite de uma função constante é a própria constante. Onde eu tenho funções constantes? Aqui e aqui. Então o limite de 1 quando x tende ao mais infinito é 1. Logo eu ficarei com raiz quadrada de 1 mais limite de 2 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito, menos limite de 1 sobre x ao cubo quando x tende ao mais infinito, sobre a raiz quadrada de 1 mais o limite de 1 sobre x quando x tende ao mais infinito, mais o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa. Cheguei neste ponto, saí da indeterminação. Posso substituir nas variáveis o valor qual os limites delas estão tendendo, que é o infinito. Então eu ficarei com raiz cúbica de 1 mais 2 sobre infinito positivo elevado ao quadrado, menos 1 sobre mais infinito elevado ao cubo, sobre a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre o infinito, mais 1 sobre mais infinito elevado ao quadrado. Mais infinito elevado ao quadrado, mais infinito. 2 dividido pelo mais infinito, 0. Menos 1 dividido pelo mais infinito, 0. 1 mais 0 menos 0, 1. Ficarei com raiz cúbica de 1. Raiz cúbica de 1 é 1. No denominador, raiz quadrada de 1 mais 1 dividido pelo infinito, 0. Infinito ao quadrado mais infinito ao quadrado é infinito, mais infinito. 1 dividido pelo mais infinito, 0. 1 mais 0 mais 0, 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 dividido por 1, 1. Resultado deste exercício, 1. Eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.